Capítulo 3. Depois de terminar um treino agradável com os cavaleiros, Caron voltou para seu quarto e deitou-se na cama com um suspiro profundo. Ele sabia que a cerimônia do despertar era o ritual mais crucial na vida de um descendente direto da família Leston. O maior significado da cerimônia do despertar estava em seu papel de despertar o Azure Mana da família Leston, o que permitia que os jovens se tornassem membros adequados da família. Caron estava bem ciente de que seu pai não conseguiu despertá-lo. Ele também tinha ouvido, através dos devaneios bêbados de seu pai, como Fayle tinha sido tratado na família devido àquele incidente. Fayle provavelmente não percebeu que Karen se lembrava disso, porque o incidente tinha acontecido quando Karen era muito jovem. Meu pai parece acreditar que há uma possibilidade de eu não comparecer à cerimônia, porque sou filho dele. Era natural que um pai se preocupasse com o futuro do filho, principalmente quando ele guardava lembranças negativas ligadas à cerimônia do despertar. No entanto, Caron sabia que todas essas preocupações eram apenas uma tempestade em copo d'água. Porque, uau! Caron já podia usar seu Azure Mana, que se manifestava como uma luz azul brilhante ondulando das pontas dos seus dedos. O mana puro e imaculado que ele uma vez admirou, aquele que ele pensou pertencer exclusivamente a Halo, agora brilhava nas pontas dos seus dedos. Isso lhe trouxe uma sensação estranha, súbito. Cerca de 3 anos atrás, o Azure Mana apareceu inesperadamente dentro de Caron, se instalando dentro dele como um presente inesperado quando ele acordou. No entanto, enquanto alguém normalmente desbloquearia os caminhos de mana por todo o corpo usando o próprio mana, Caron não tinha desejo de seguir esse caminho. Apesar do fato de que ele seria facilmente capaz de abrir seus caminhos de mana graças às suas memórias de sua vida passada, os métodos de prática de mana que ele conhecia pertenciam aos guardas imperiais. Se outros perguntassem onde ele os havia aprendido, seria desafiador responder às suas perguntas. Além disso, dada a possibilidade de que esses métodos de prática de mana pudessem ter se perdido no tempo, a situação poderia se tornar ainda mais séria. Esses métodos não funcionarão para mim neste corpo. O mana que ele usou em sua vida passada foi concedido a ele pelo imperador. Especificamente, era o mana que o imperador havia recebido dos demônios. Eu nem sabia que era dos demônios. Então eu o devorei. O mana puro e imaculado que ele tinha agora contrastava fortemente com o mana de sua vida passada. E assim como materiais diferentes exigiam técnicas de processamento específicas, o mana também exigia técnicas apropriadas. Caron poderia eventualmente aprender a técnica excepcional de prática de mana da família Leston simplesmente esperando. Então não havia necessidade de se esforçar muito. No entanto, isso não significava que ele tinha ficado ocioso com seu novo mana. Rangido, Caron pegou uma pedra do tamanho de um punho que emanava uma luz azul cintilante da gaveta ao lado de sua cama. À primeira vista, parecia ser nada mais do que uma joia decorativa, mas, na verdade, tinha um valor muito maior do que sua aparência sugeria. Na verdade, valia mais do que seu peso em ouro. Era uma pedra de mana que podia absorver e armazenar mana. Caron a recebeu como presente de um mago que visitou a terra de sua família. Enquanto os magos usavam tais pedras para vários propósitos, elas também serviam como ferramentas para a prática de mana dentro da família imperial. Zumbido. Conforme Caron infundia mana na pedra, ela vibrava, emitindo um som ressonante. Embora abrir seus caminhos de mana fosse desafiador, dadas as circunstâncias atuais, ele ainda podia praticar o uso de seu mana enquanto isso, porque simplesmente focar o mana num lugar poderia fazer com que intrincados círculos de mana fossem ativados. Não precisarei fazer isso quando chegar à residência principal. Foi um truque rápido para se acostumar a utilizar mana antes de pular para aprender a técnica de prática de mana. Depois de dominar a técnica de prática, ele poderia então usá-la para abrir os caminhos de mana. Embora usar mana a esse ponto com apenas 10 anos de idade normalmente fosse impossível, Caron conseguia alcançá-lo sem esforço. Além disso, sua resiliência era igualmente notável. Mesmo depois de desmaiar de exaustão devido ao exercício no dia anterior, ele se recuperou rapidamente como se nada tivesse acontecido. Foi um começo incomparavelmente melhor do que sua vida passada como Caim, que muitas vezes passava fome por causa de seu terrível mestre. Ufa! Exalando alto,
Caron assentiu, pensando que tinha feito tudo o que podia para aproveitar ao máximo suas vantagens físicas enquanto crescia. Com tanto talento, não demoraria muito para atingir o nível que havia alcançado em sua vida passada. Ele então estabeleceu uma meta. Ele tinha que se tornar mais forte que Halo. O objetivo era superá-lo antes que ele envelhecesse e morresse para poder zombar dele em seus momentos finais. Caron não sentiu nenhuma necessidade de revelar que ele era a reencarnação de Caim ainda. Ele preferiu esperar até que ele superasse Halo em força. Ou talvez pouco antes do Patife encontrar seu fim. Esse foi o momento exato em que Caron planejou dizer: "Eu renasci como seu neto." Ele tinha como objetivo dizer essas palavras da maneira mais irritante possível, para irritar seu amigo o máximo que pudesse. Em certo sentido, foi vingança. Caim não queria que as pessoas se lembrassem de sua morte, mas seu amigo trouxe a história à tona para que as pessoas falassem sobre ela por muito tempo. E depois disso, preciso ir atrás desses desgraçados do diabo. Caron não estava pensando apenas em alguns demônios, mas em toda a espécie demoníaca. Cada um que tivesse feito acordos com o imperador malévolo seria caçado e morto. Caim não tinha ideia do porquê de ter renascido como Caron Leston, e ele ainda achava isso um tanto inacreditável. Mas a reencarnação lhe deu uma grande oportunidade. Ele agora estava livre da dominação do imperador, então ele prometeu caçar cada um dos monstros que mantiveram seu eu passado na coleira. Então, ele destruiria todos eles em pedaços. Mas eu preciso me tornar mais forte primeiro. O ponto de partida de todos os seus planos era justamente a cerimônia do despertar deste ano. Caron ainda estava em uma idade em que podia aproveitar a proteção da família. Então era melhor fazer valer a pena e ficar mais forte enquanto podia. Os outros membros da família poderiam tentar agir contra ele se achassem que ele era uma ameaça à posição deles. No entanto, isso não era nada comparado às ameaças que existiam fora da família. Era muito melhor ser o neto mais novo de uma família ducal do que ser um escravo na arena de luta subterrânea, onde ele uma vez precisou lutar por sua vida todas as noites. Isso porque as pessoas em uma família ducal pelo menos adeririam às regras em algum nível. Uau! Caron infundiu a pedra de mana que ele estava segurando com uma forte onda de mana. E então, depois de um momento, a pedra que ele segurava se desfez em pó e se espalhou. Puf! Ele não precisava mais daquele brinquedo. Bem, isso deve ser divertido. Aproximando-se da janela com o pó na mão, Caron abriu-a e soprou as partículas aglomeradas no ar, onde elas se misturaram brevemente com a lua cheia particularmente luminosa antes de desaparecer. Ele sorriu gentilmente enquanto olhava para ela. Embora tivesse ficado confuso no início de sua reencarnação, ele não se sentia mais assim. Sua nova vida, com todas as suas oportunidades, era uma fonte de grande felicidade. 2 semanas se passaram e, finalmente, chegou o dia em que ele deveria retornar à casa da família para se preparar para a cerimônia do despertar. Enquanto o trem avançava, o cenário lá fora passou como um borrão. Caron admirou a paisagem em rápida mudança e não conseguiu evitar soltar uma pequena exclamação de admiração. Uau! Observando-o de lado, a mãe de Caron, Sarah Leston, sorriu gentilmente e comentou: "O trem não é fascinante? É incrível. É a primeira vez que ando de trem, mãe." A visão de um trem correndo ao longo de seus trilhos era completamente desconhecida para Caron. Era uma máquina movida a mana sobre trilhos, chamada de cavalo de ferro. Apesar de ter ouvido histórias sobre os desenvolvimentos na Academia Imperial em sua vida anterior, o uso generalizado da invenção estava além de suas imaginações mais selvagens. Esta ferrovia foi a primeira a ser aberta no continente. Foi o projeto ao qual seu pai mais se dedicou. O pai fez isso? De fato, seu pai foi o maior patrocinador da Academia Imperial. Muitas tecnologias devem sua comercialização a ele, e a família Leston colheu os maiores benefícios desses avanços. Ai, querida, você está me fazendo corar. Feyle limpou a garganta. Nosso Caron entenderia o quão importante essa ferrovia é, não é mesmo, Caron? Eles são um casal tão feliz. Caron sorriu satisfeito enquanto olhava para seus pais. Como Sarah havia apontado, Caron estava bem ciente da importância dessa ferrovia. O trem não apenas transportava pessoas, mas também aumentava significativamente a eficiência logística do território da família ducal. Suas palavras não eram meros exageros.
Caron valorizou muito a percepção de Feilo. Ele disse: "Você é realmente extraordinário, pai." "Ah, vamos lá, você é muito gentil." Feile riu e bagunçou o cabelo do filho. Então continuou em um tom gentil: "Haverá muita coisa acontecendo quando entrarmos na residência principal. É compreensível se você se sentir um pouco nervoso ao conhecer parentes pela primeira vez, mas não se estresse muito. Eu estarei lá com você." Não importaria se seu filho não alcançasse nenhum resultado significativo nesta cerimônia de despertar. Afinal, ele simplesmente se culparia por passar adiante uma linhagem que não conseguiu despertar seus talentos. No entanto, Feli se importaria se outras pessoas pensassem levianamente sobre seu filho. Ele esperava que seu filho não tivesse que suportar os mesmos sentimentos de derrota e desamparo que ele já teve. Ah, de novo não. Ser um bom filho é muito desafiador. Caron suspirou e pegou a mão de Feli com um sorriso tranquilizador. "Não estou preocupado. Sou seu filho." Na verdade, ele não estava nervoso. A excitação o enchia. A antecipação dos inúmeros eventos que o aguardavam na residência principal fez seu coração disparar de excitação. Ele realmente pensou que era uma pena não ter tido a chance de conhecer seus parentes até agora. Teria sido bom ter tido um vislumbre de suas personalidades de antemão, permitindo que ele conhecesse seus parentes e entendesse a atmosfera da família Leston. Teria sido benéfico de muitas maneiras. Bem, não é tão difícil adivinhar, mesmo sem vê-los. Caron tinha uma ideia aproximada de qual seria a posição de seu pai na família principal, como o terceiro filho que havia sido excluído da guerra de sucessão. Em sua vida anterior, ele esteve profundamente envolvido nas intrigas políticas da família imperial. Olhando para trás nessas experiências, prever a dinâmica atual da família Leston não foi tão desafiador. Como Fale havia sido excluído da guerra de sucessão há muito tempo, a família ducal estava dividida em duas facções, lutando entre si como cães. Seria muito divertido perturbar essa estrutura. Talvez outra hora, por enquanto. A cerimônia do despertar teve precedência. Grito. Enquanto Caron organizava seus pensamentos, o trem parou, fazendo com que seus pais se levantassem. "Filho, chegamos." Do lado de fora da janela, a estação de trem surgiu, cheia de expectativa enquanto as pessoas aguardavam sua chegada. Entre eles, havia servos da família ducal, facilmente reconhecíveis ao lado de cavaleiros vestidos com armaduras azuis brilhantes. Quando Caron desceu do trem com seus pais, um mordomo idoso com uma expressão gentil os cumprimentou com uma reverência educada. "Bem-vindo, Lord Fale. Já faz muito tempo." Com um sorriso sutil, Fale assentiu em resposta à saudação respeitosa. Ele respondeu: "Já faz realmente um ano? Como você tem passado, Heinrich?" "Graças à graça da família ducal, estou sempre bem." O mordomo chamado Heinrich também trocou breves cumprimentos com Sarah. Depois disso, ele fez contato visual com Caron. "Este é meu filho." Fale colocou a mão no ombro de Caron. "Jovem mestre, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Heinrich." Essa era outra conexão da vida anterior de Caron. Heinrich era o jovem mordomo que sempre estivera ocupado limpando os infortúnios de Halo. Mesmo na velhice, ele permaneceu com a família ducal. Com um grande sorriso, Caron assentiu para a saudação do velho mordomo. Tomado pela nostalgia, ele quase falou com Heinrich de forma casual, mas ele voltou a si a tempo, dando a Heinrich uma saudação digna de um garoto educado. "Meu nome é Caron Leston. É um prazer conhecer Lou Heinrich." Um servo que serviu uma família por muito tempo, especialmente um que permaneceu leal ao seu mestre durante toda a vida, merecia respeito. Não havia necessidade de causar uma má impressão desde o início. "A partir de agora, eu e os outros servos da família principal cuidaremos de tudo. Contarei com você." Caron olhou para o rosto de Fale, notando uma expressão um tanto tensa e resoluta. Ele não podia reclamar. Esta era uma prova clara do quanto seu pai o amava. "Não fique nervoso, Caron. Nada vai acontecer." "Não estou nervoso. Você pode ser honesta conosco." "Não é mesmo, querida?" "Não acho que Caron seja quem está nervoso, querida." Talvez Fale estivesse realmente falando sozinho. Caron gentilmente pegou as mãos de seu pai e de sua mãe e embarcou na carruagem preparada com eles. Infelizmente para Fale,
A possibilidade de sua visita à família principal ocorrer sem problemas era zero. Afinal, se nada acontecesse, vou garantir que algo aconteça. É minha primeira visita à casa principal. Não pode ser simplesmente sem incidentes. Caron Leston, de 10 anos de idade e neto mais novo da família Ducal, sonhava em se tornar o maior encrenqueiro entre eles. E a chance de começar a realizar esse sonho chegou mais cedo do que o esperado.